Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Então, beleza, te espero na Loja Assombrada. Não se esqueçam que tem Caixa Assombrada do mês de maio com o tema Fadas. E um dos objetos que vai nessa Caixa Assombrada de maio com o tema Fadas é esta linda porta de fada, que aqui é verde, tá? Então, fica assim por causa do chroma key, tá? Mas é verde, tipo musgo, subindo aqui, ó. É uma porta de fada com um porta-incenso aqui. Você pode apoiar o incenso aqui para ele ir queimando, tá? Nessa portinha de fada, olha aqui, ela é numerada, feita exclusivamente para a Caixa Assombrada, e você pode parar ela assim, tanto em pé em algum lugar, quanto encostada em alguma coisa, tá bom? Assim, ó, encostar em algum lugar aí da sua casa, a sua portinha de fada. Este é um dos objetos da Caixa Assombrada do mês de maio com o tema Fadas. Se ainda não assinou, assine e receba a partir da Caixa Fadas. Se não quiser assinar, você tem a opção da compra de forma avulsa, ok? Então, beleza. Recado dado. Corre lá, garante a sua Caixa Assombrada Fadas e vamos ao relato de Maledite. Que é este daqui, a Lei do Retorno. Oi, Aninha, olá, assombrados, tudo bem? Espero que sim, eu sou muito fã do canal e assisto todos os dias desde 2016. Gostaria de já me desculpar por possíveis erros de ortografia e pelo tamanho do relato. Achei importante contar alguns detalhes. Só relembrando aos assombrados que o botão do like é de graça e ajuda muito a Aninha e o Matheus. E a Loja Assombrada é incrível, visitem lá. Muito obrigada, então bora pro relato. Todos os nomes estão trocados. Vamos lá. Em meados de 2013, Helena cuidava de seu filho em casa, esperando seu marido chegar do trabalho. Ela ainda era menor de idade, tinha 17 anos, mas engravidou do namorado propositalmente para poder sair da casa dos pais. Sua relação com sua mãe nunca foi das melhores, mas depois que ela e a família precisaram mudar de estado, tudo degringolou de vez. Helena nasceu e cresceu no estado de São Paulo. Porém, depois de um problema de saúde, sua mãe Nina resolveu voltar para sua cidade natal, no interior, a fim de ficar próxima de Dona Lora, a avó de Helena. Na época da mudança, Helena já namorava Beto, que apesar da distância prometeu que iria sempre ver Helena e que não queria desmanchar o namoro por conta disso. Em uma dessas visitas de Beto, cansada dos abusos psicológicos e das surras que levava, Helena e Beto tiveram a brilhante ideia de ter um filho para que assim pudessem se casar e voltarem os dois para São Paulo. E assim foi feito, se é que me entendem, né? Helena engravidou e aos 6 meses de gestação foi embora com o seu amado. Obviamente, pela pouca idade e por não possuírem nenhuma estrutura, Helena foi morar na casa dos pais de Beto. Tudo lindo e maravilhoso como ela sonhara. Porém, o conto de fadas durou menos do que o preparo de um miojo. Logo nos primeiros meses, Helena percebeu que se tornar adulta, esposa e mãe não era bem como ela imaginava. Beto, o namorado perfeito e preocupado, se transformou em uma pessoa fria e distante. Ele saía para trabalhar de manhã bem cedinho, deixava Helena com sua mãe e seus irmãos, voltava quase sempre beirando a meia-noite. Helena se sentia culpada por não poder ajudar financeiramente na casa. Então ela dava o seu melhor, limpando, cozinhando e ajudando nos afazeres domésticos. A casa que moravam era muito boa, grande, espaçosa. Helena e Beto tinham um quarto só para eles, mesmo que na maioria das vezes Helena dormisse sozinha, pois seu então príncipe encantado havia virado sapo de vez e pulava de brejo em brejo procurando novas sapinhas para se divertir. Numa noite, Helena estava deitada em sua cama lendo um livro
quando reparou que a porta do quarto abriu. Logo pensou que era Beto chegando. Então, baixou o livro, olhou diretamente para a porta que ficava bem em frente aos pés da cama e não viu absolutamente nada além do completo breu do corredor. Beto, você tá aí? Perguntou Helena. O silêncio foi a resposta. Beto, para de sacanagem, cara. Eu tô grávida, eu não posso tomar susto. Complementou, levantando-se da cama e indo em direção à porta. Quando ela estava a 2 passos de chegar na porta, a luz do quarto apagou sozinha e a porta bateu, fazendo um barulho estrondoso. Com o susto, Helena só conseguiu gritar pela irmã de Beto, única pessoa que estava na casa naquele momento. Maria! Maria, irmã mais nova de Beto, subiu correndo as escadas em direção ao corredor dos quartos, preocupada que Helena tivesse, passando mal. Ela sabia como seu irmão aprontava com Helena, pois por ter apenas 13 anos... a irmã dele, né? Ela sabia como seu irmão aprontava com Helena, pois por ter apenas 13 anos, após a aula, ela ficava todo dia em casa, ouvindo as lamúrias da cunhada. Helena, abre a porta! Maria tentava abrir a porta do quarto, porém a maçaneta não se mexia. Era como se Helena estivesse segurando por dentro a maçaneta. Helena, o que aconteceu? Abre a porta! Esbravejava sem entender por que a cunhada chamaria aos berros para deixar a porta trancada. Helena então abriu a porta e deu 2 passos para trás. Maria entrou, acendendo a luz já, e olhou assustada para Helena, que estava branca como um papel. Quem era, Maria? Helena dizia, olhando fixamente para o corredor escuro. Quem era o quê, mulher? Você tá doida? Eu estava na cozinha e eu vi você gritar, respondeu Maria. Helena, ainda com o olhar no corredor, respondeu. Maria, tinha uma mulher no corredor e ela me trancou aqui. Maria olhava para o corredor e depois olhava para Helena sem entender. Ela era cética, então começou a pensar que a cunhada estava tão perturbada pela forma que era tratada pelo seu irmão que estava ficando louca. Leninha, disse Maria, você está muito nervosa esses dias. Vamos lá na cozinha tomar uma água? Helena assentiu com a cabeça, porém estava paralisada de medo, pois para ir até a cozinha ela teria que passar por aquele corredor. Helena, sério, não tem nada aqui, olha! Maria foi para o corredor, acendendo a luz e tal, pegou Helena pelo braço e as duas desceram até a cozinha. Para os familiares de Beto, Helena estava enlouquecendo. Para Beto, ela queria chamar atenção. Ele a amava sim, porém amava muito mais ser livre. E logo após trazê-la para sua casa, ele se arrependeu, pois já não tinha o que ser feito, né? Eles iriam ter um filho. Helena não dormiu aquela noite, nem nas noites que se seguiram. Ela não conseguia ficar no andar superior da casa sozinha. Esperava na sala até o Beto chegar, para só aí então subir. Porém não conseguia pregar o olho. Ela não falou para mais ninguém sobre o que vira aquela noite. A única que sabia de detalhes, digamos assim, era Maria, pois ela presenciou Helena desesperada e a ouviu dizer repetidamente que tinha uma mulher no corredor. Algumas semanas depois, Helena decidiu que não ficaria mais trancada em casa o dia inteiro. Começou a fazer passeios pela cidade, sozinha mesmo. Pegava um ônibus, ia até o centro da cidade, tomava um sorvete, tomava um suco, encontrava amigos antigos, pessoas que estudaram com ela antes dela ir embora. Passava o dia bem e feliz com eles, mas o fim da tarde sempre chegava e ela sabia que teria que voltar para aquela casa sozinha. Esperar na sala até Beto chegar e depois passaria mais uma noite em claro. Em uma dessas tardes, estava na pracinha da cidade, sentada sozinha, olhando a movimentação de pessoas e acariciando a barriga. De repente, uma moça senta-se ao seu lado e começa a observá-la. Não tá certo, viu, minha filha? A mulher falava olhando para Helena. O que fizeram com você não tá certo, complementou, acenando negativamente com a cabeça. Helena olhou curiosa para a mulher. De primeira pensou que fosse uma moradora de rua,
alguém com algum problema psicológico, mas a mulher estava muito bem vestida, ela estava arrumada, cabelo bem penteado, segurava uma bolsa e um jornal. Parecia até ser alguém muito elegante. O que não está certo, senhora? Indagou Helena. Seu menino, minha filha. Era para o seu menino ter morrido. Bem lá no comecinho, mas não morreu, né? Tá aí, forte, mas não vai ser fácil. Respondeu a mulher para espanto de Helena. A mulher continuava balançando a cabeça em negativa. Helena ficou perplexa e se perguntava como aquela mulher sabia que ela estava grávida de um menino. Como ela sabia que quase havia perdido o bebê? Logo nos primeiros meses, ela teve um deslocamento de placenta e ficou em observação, porém se recuperou logo. Eu não sei o que a senhora está falando, respondeu Helena, levantando-se. Você sabe, eu sei, Deus sabe, e eles também, disse a mulher. Você pode mudar de casa, mas não é a casa. A mulher continuou e Helena começou a andar apressada para o ponto de ônibus. O que foi aquilo, né? Ela pensava enquanto subia a rua de sua casa. Ao entrar pela porta da sala, chamou por Maria, que não respondeu. Olhando pela escada, viu que uma das luzes dos quartos estava acesa, mas ela não conseguia enxergar qual era. Provavelmente era a cunhada. Como todos os outros dias, sentou-se no sofá, tirou o tênis e levantou as pernas. A sala era disposta da seguinte maneira. Havia a escada para os quartos de um lado, rente à parede, e na parede oposta à escada havia um sofá. Em frente ao sofá, a televisão, e na parede em que o sofá ficava encostado, na parede que o sofá ficava encostado, havia uma grande janela toda de vidro. Com o cair da tarde, a janela refletia a sala e a parede oposta, consequentemente refletia a escada. Helena estava reclinada no sofá quando virou o rosto para a janela e viu no reflexo do vidro uma cabeça de uma mulher com cabelos curtos e um sorriso enorme. Era como se essa mulher estivesse na parte mais alta da escada, mas de lado, apenas mostrando a cabeça. Helena então virou-se rapidamente para olhar a escada e não havia nada lá. Levantou do sofá de súbito e correu para o quintal da casa. Sentou em frente ao portão e lá ficou até o seu sogro chegar do trabalho. Menina, o que você está fazendo aí, descalça? Indagou seu Inácio. Tem alguém lá dentro, seu Inácio. Tem alguém me espiando da escada, respondeu Helena. Inácio respirou fundo e deu a mão para Helena levantar. Helena, minha filha, você precisa se acalmar, disse ele puxando-a pelo braço. Não foi a Maria que você viu? Helena tinha certeza que o que viu não era sua cunhada. Maria tinha um cabelo longo, muito cacheado e castanho claro. O que havia visto era totalmente o oposto disso. Mas ela já sabia o que Inácio falaria, então resolveu não estender a explicação. Talvez estivesse enlouquecendo mesmo. Talvez estivesse depressiva pela dor e sofrimento que Beto estava lhe causando. Muitos a perguntavam o porquê dela não voltar para a casa de sua mãe. Helena era muito orgulhosa e não se prestaria a esse papel nunca. Ficaria ali e iria restituir sua família. Talvez Beto tivesse perdido interesse, pois ela estava gorda, desleixada. Algum tempo passou e nada demais aconteceu com Helena. Ela passou a ficar mais tempo ainda passeando durante os dias, conversou com seu médico sobre a insônia e ele lhe indicou remédios que ela poderia ingerir sem arriscar a gravidez. Chegara então o grande dia. O filho tão esperado de Helena nasceu. Perfeito, lindo, gordinho e saudável. Helena estava radiante. Beto mais ainda. Ele era pai. Por algumas semanas, o conto de fadas voltou a acontecer. Helena era cuidada e mimada por Beto e sua família. Beto então decidiu que queria mais privacidade e, com algumas economias e ajuda de seu pai, alugou uma pequena casa para que eles finalmente para que eles finalmente formassem sua família. Helena sentia um alívio enorme, pois a fase ruim havia passado.
Sentia-se feliz por não estar mais naquela casa, principalmente com seu filho, né? Desde o nascimento de Bento, seu filho, sempre estava acompanhada, né? Então ela não tinha mais medo de ficar na casa. Porém, algo dentro dela sabia que logo algo ruim ia acontecer. Mas pensava que era a casa, né? Pensava ser na casa. E agora ela tinha a casa dela. Era alguma coisa que estava naquela casa. Bento então fez 3 meses. Beto agora estava trabalhando o dia todo e fazendo faculdade à noite. Helena fazia de tudo para que quando ele chegasse a casa estivesse impecável e a comida pronta. Mas com o passar do tempo, Beto começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Às vezes Helena já estava dormindo e acordava com o marido fazendo a maior barulheira, quase sempre bêbado. Onde você estava, Beto? Ela indagava ele enérgica. Onde você acha que eu estava? Eu estava estudando, saí com os amigos da faculdade, tomei uma cerveja. Você já vai começar o inferno? Beto respondia ríspido. Inferno é aguentar bêbado, ela respondia. E era assim, quase toda noite. Um dia, Helena ficou doente. Começou a ter muita febre, dor no estômago e na cabeça. Ligou para Beto pedindo que viesse levá-la ao médico e ouviu como resposta: alguém tem que trabalhar nessa casa, Helena. Toma uma dipirona, já já você melhora. Desligou o telefone com lágrimas nos olhos. A dor era tanta que ela não conseguia nem levantar. Não tinha forças nem para ir no banheiro. Ela não conseguia comer. O pouco de força que tinha usava para cuidar de Bento. Nessa noite, Beto chegou mais cedo, provavelmente preocupado que a mulher tivesse piorado. Helena, aliviada, sentou-se na cama e pediu para que Beto desse um banho no bebê, pois ela estava muito fraca e tinha medo de derrubá-lo. Eu chego morto de cansado e ainda tenho que cuidar do menino? Mas que porcaria que eu fiz da minha vida casando com você? Respondeu Beto aos berros. Helena sentiu o peito queimar Helena sentiu o peito queimar e as lágrimas rolarem, mas não retrucou. Onde está a banheira do menino? Beto perguntou, pegando Bento do colo de Helena. No banheiro, ela respondeu baixinho. O quê? Fala! Beto gritou. De repente, Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um sopro de vento quente e apagou. Quando voltou a si, ela estava em pé debaixo do chuveiro, porém não sentia a água cair em seu corpo. Era como se estivesse bêbada. Olhou para o banheiro e viu a fechadura quebrada. Desligou o chuveiro, secou-se, saiu do banheiro e viu Beto sentado na cama chorando e seu filho dormindo na cama. O que aconteceu? Perguntou ela, quase sussurrando. Meu Deus, Beto respondeu, levantando a cabeça, olhando para Helena assustado. Meu Deus, quem é você? A pergunta dele soava como uma afirmação. Helena, confusa, olhava para o quarto e via roupas espalhadas, as gavetas da cômoda todas abertas, cremes, perfumes jogados no chão. Com muita insistência, conseguiu fazer Beto contar o que aconteceu. Ela não tinha memória alguma, mas Beto contou cada detalhe do que houve. Ele disse que entrou no banheiro com o bebê, deu banho e quando saiu, Helena estava em pé, em cima da cama e as roupas todas jogadas no chão. Que ela ria, rodava, passava todos os perfumes, olhava para ele, mas não parecia ela. Ela gargalhava e se batia. Beto disse que ficou com medo dela machucar o bebê, então só pegou uma roupa para ele e saiu do quarto. Muito obrigada. Este é uma nova soda italiana? Complexa e única. Complexa e única. Muito boa essa verdinha de maçã verde. Que bom, pelo menos descobriu o sabor. Faz 30 minutos que eu estou macerando maçã. Muito bom. Bom, continuando. Então, ela
ela gargalhava e se batia, e Beto disse que ficou com medo dela machucar o bebê, então só pegou uma roupa para ele e saiu do quarto. Disse também que ouvia do outro cômodo ela gargalhar e gritar, ouvia coisas sendo jogadas e aí ele começou a orar. Mesmo com todo o barulho, conseguiu fazer o bebê dormir, mas não tinha coragem de ir para o quarto. Até que, de uma hora para outra, tudo ficou em silêncio. Aí ele foi indo devagar para o quarto e viu que ela havia ido para o banheiro. Colocou o bebê no berço e começou a pegar as roupas jogadas no chão até ouvir a gargalhada novamente e sentir um forte cheiro de fumaça de cigarro. Foi até a porta do banheiro e começou a gritar e bater, porém Helena só gargalhava. Até que novamente tudo parou e ele forçou a porta. Helena! Perguntou ele entrando no banheiro. Beto então descreveu como encontrou Helena no banheiro. Ele disse assim: você estava sentada no chão, nua, passando um batom pelo seu corpo e gargalhando. Olhava para mim e ria. Eu então perguntei se você estava fumando no banheiro e você se levantou, olhou diretamente nos meus olhos e gritou. Gritou tão alto que eu fui andando para trás e a porta bateu, disse Beto olhando para o chão. Como você fez aquilo, Helena? Perguntou. Como você fechou a porta se você estava longe dela? Helena, perplexa, olhava para Beto e para o bebê. Tinha enlouquecido? O que estava acontecendo? Beto cobria o rosto com as mãos e chorava. Helena não conseguia falar, sentia o corpo anestesiado. Então caminhou até a cama e se deitou. Eles não se falaram mais naquela noite. Beto não quis dormir na cama com ela, então deitou-se em um pequeno sofá. Não deixaria Helena sozinha com o bebê. Helena, deitada na cama, olhando para o berço de seu filho, sentia a garganta trancar e uma vontade incontrolável de chorar, mas ela não conseguia. Deus sabe como ela conseguiu dormir aquela noite. E o mais incrível, seu bebê não acordou. Para quem já teve um bebê pequeno, sabe bem como são as noites, mas naquela noite Bento dormiu tranquilo. Beto, por outro lado, estava em alerta. Passou a noite vigiando o sono do filho e da esposa. Ele, que nunca acreditou em Deus, orou a noite toda. Ficou sem ir trabalhar por 2 dias. Observava cada movimento de Helena, porém eles não se falavam. Quando voltou ao trabalho, pediu para que Maria, sua irmã, ficasse com Helena. A desculpa era que ela ajudaria a esposa no serviço doméstico e com o bebê. Mas todos sabiam que Beto realmente estava com medo de Helena ter algum outro surto e machucar o seu filho. Helena também não conseguia entender o que estava acontecendo. Revisava aquela noite em pensamento, mas só lembrava de flashes e depois de acordar debaixo do chuveiro. Tinha sonhos estranhos quase todos os dias, e nesses sonhos, uma mulher a entregava uma carta. Orientava Helena a só abri-la quando sentisse que estava perto de Deus. Mas o que isso significaria? Ela acordava aflita e pensativa. Começou a pesquisar na internet sobre o fato que lhe ocorrera e nessas pesquisas encontrou um grupo no Facebook. Não teve coragem de partilhar sua história de primeira, mas como acabou se aproximando de algumas outras mulheres que eram membros do grupo, acabou por contar parcialmente a história para uma delas. Letícia era de outro estado, tinha a mesma idade que Helena, era uma estudante sem muita vida social, porém muito extrovertida e simpática. Certa manhã, Helena acordou com vários SMS de Letícia. Amiga, quando acordar, me chama aqui, por favor. Helena, eu tenho algo sério para falar contigo. As mensagens eram muitas e datavam da madrugada daquele dia. O que Letícia teria de tão importante para mandar tantas mensagens no meio da madrugada? Helena, então, ligou para a amiga. Helena, então, ligou para a amiga. Ai, graças a Deus que você me ligou, disse Letícia. O que houve, Letícia? Você tá bem? Respondeu Helena. Tô, escuta. Sério, só me ouve e não me interrompa, disse Letícia rapidamente. Eu sonhei com você, sonhei com a sua casa, com seu filho, com seu marido. Só me escuta.
Só me escuta falar, por favor. Letícia, então, contou a Helena que naquela madrugada teve um sonho absurdamente real. Sonhou que entrava numa casa que não conhecia, mas que as portas abriam para ela sem ela precisar tocar. Dentro da casa, ela via muitas pessoas andando de um lado para o outro, parecendo confusas. Mesmo assim, ela sentia mais e mais vontade de adentrar essa casa. Até que chegou num longo corredor e no final dele só havia uma porta entreaberta. Chegando nessa porta, ela viu um berço, um sofá, uma cômoda e uma cama grande onde estavam deitados Helena, seu bebê Bento e Beto. Porém, Beto estava deitado ao contrário. Os pés estavam para a cabeceira e na altura da cabeça de Beto estava uma criatura que Letícia descreveu parecer os dementadores do filme do Harry Potter. Essa criatura estendia as mãos abertas sobre o rosto de Bento, que dormia tranquilo. Letícia disse que sentiu um medo absurdo, pois algo dentro dela sentia que aquela criatura sabia que ela estava lá. E então ela acordou. Helena ficou em choque ao ouvir o relato da amiga. Letícia morava num estado completamente oposto ao dela, mais de 1.000 quilômetros de distância. Porém, a amiga descreveu exatamente como era o quarto dela. A disposição dos móveis, as cores das paredes e até mesmo as roupas de cama que estavam sendo usadas naquela noite. Helena nunca havia mostrado seu quarto para a amiga, e o mais incrível de tudo isso era a forma que Letícia descrevera Beto dormindo, com os pés para a cabeceira. Esse detalhe ninguém, além de Helena e Beto, sabiam. Amiga, Helena disse, como isso é possível? Letícia então recomendou a Helena ir procurar uma igreja evangélica e começar a aproximar sua família de Deus. Depois de desligar o telefone, segurou-o com força perto do peito, pensando se ligaria para contar a Beto o que havia ocorrido até sentir o celular vibrar. Virou o celular e na tela piscou a notificação de mensagem de um número que ela não conhecia. A mensagem era a seguinte: olha, eu sei que você não me conhece e provavelmente nem vai querer conhecer, mas eu não acho certo o que está acontecendo. Seu marido te trai. Ele está saindo com uma moça da faculdade há algum tempo. Vai miar... Hã? O quê? Ele está saindo com uma moça da faculdade há algum tempo. Vai miar pra mim... entendi, é uma gíria. Vai miar pra mim estar te contando isso. Então, se puder, não mostre essa mensagem pra ele. Helena sentiu o chão abrir embaixo dela. Ela tremia, ela olhava para o filho deitado no berço, para as roupas que Beto havia deixado em cima da cama antes de trabalhar. Esse maldito, pensou. Eu não acredito. Helena então decidiu ligar para aquele número. Ela queria saber mais, ela precisava saber mais. Alô? Depois de muitas tentativas, uma voz feminina atendeu. Quem é você? Por que você me mandou essa porcaria de mensagem? Helena vociferou. Logo em seguida, Helena desligou o telefone. Droga, pensou ela. Lembrou-se que em alguns minutos sua cunhada chegaria. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular e era o número da mensagem. Helena decidiu atender. Olha, a voz feminina falou logo após de Helena atender. Não precisa me ofender, tá? Não precisa. Eu juro que tô tentando te ajudar, a mulher complementou. Me ajudar? Gritou Helena. Como você quer me ajudar? Me falando coisas assim? Quem é você? Você nem me conhece. Eu te conheço sim. Eu conheço seu marido. Sei que vocês têm um filho pequeno. E se você tem que gritar com alguém, é com o Beto e não comigo. Ele é um escroto. E ele quem é casado com você? A mulher respondeu. Helena se calou, pois aquilo era verdade. Mesmo que essa mulher fosse a amante de Beto, não era ela quem lhe devia satisfação, né? Helena, você tá aí? A mulher perguntou. Sim, respondeu Helena quase sussurrando. Eu vou te contar tudo, ok? Eu vou te contar porque eu posso ser... Eu vou te contar porque eu posso ser uma
mas eu ainda tenho um pouco de dignidade. A mulher, então, se identificou. O nome dela era Andressa. Ela era garota de programa numa boate próxima ao trabalho de Beto. Ela disse que os dois se conheciam há no mínimo 1 ano e ele era frequentador assíduo do local. Com o tempo se tornaram amigos e Beto lhe relatava os acontecimentos de sua vida. Seu casamento, o nascimento de seu filho, as traições dele com colegas da faculdade e até traições de antes de Helena ir morar com ele. Por fim, ela disse: "Você sabe por que eu tô te contando tudo isso, Helena?" Nesse momento, Helena, em pranto, soltou um não, muito baixinho, e Andressa continuou: "Eu tô sabendo do que aconteceu com vocês naquela noite, e eu só posso te dizer uma coisa. Isso foi coisa mandada para você, para te destruir. Quando o Beto apareceu aqui, eu vi, entrando junto com ele, um egum, e ele me contou o que tinha acontecido. Não sei se você acredita nessas coisas, mas eu sou um médium, eu trabalho num terreiro. E você pode até me julgar pela minha profissão, mas fora daqui eu tento ajudar as pessoas e os meus guias me pediram para te ajudar." Helena ouvia tudo aquilo calada e atônita. Aquilo realmente estava acontecendo com ela? Aquela mulher estava falando a verdade? "Por que eu deveria acreditar em você?" perguntou ela a Andressa, que antes de responder deu um longo suspiro. "Você não precisa. Você não me conhece. Mas eu tô falando a verdade. Sabe, eu vou te dar um último conselho. E depois, se quiser me ajuda, eu vou estar aqui. Não fala nada pro Beto, tá? Quando ele chegar, espere ele dormir e pega o celular dele. Meu nome tá salvo como Júnior. Vou enviar algumas mensagens e eu tenho certeza que se você for na galeria de fotos, você vai achar fotos minhas. Eu não quero te machucar, Helena. Eu nem sei direito o porquê de estar te falando isso." Helena não conseguia responder, apenas tirou o celular do ouvido e desligou. Um ódio imenso tomava seu peito e a vontade que tinha era de ligar para o Beto e falar tudo que estava engasgado. Foi até a cozinha para tomar uma água e, enquanto enchia o copo, levantou a cabeça e olhou para a janela, tipo um vitrô que dava para o quintal de sua casa, e a cena que viu a fez soltar um grito. Uma mulher de vestes vermelhas estava parada do lado de fora da janela. A mulher olhava em seus olhos, acenou com a cabeça e sumiu. Desapareceu diante de Helena em segundos. Helena correu para o quarto quase sem ar. Sentou-se na cama e olhou para o seu filho que ainda dormia. Nesse momento, lágrimas escorriam de seus olhos e ela só pensava que só poderia estar enlouquecendo de vez. Deitou-se na cama até que novamente seu celular tocou. Era Maria que havia chegado, para assim, como todos os dias, ficar com ela em casa. Helena levantou num salto e correu para o banheiro. Droga, 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 pensou ela. Lavou o rosto e decidiu que não contaria nada à cunhada. O dia se passou, tranquilo. Era incrível como ela conseguia agir como se nada daquilo tivesse acontecido. Já anoitecendo, Maria sentou-se ao lado de Helena e disse: "Você está com um semblante triste." Helena olhou para a cunhada pensando se contaria ou não para ela o que tinha acabado de ocorrer. O que tinha ocorrido aquele dia, né? Ela sempre esteve ao seu lado, era a única amiga que tinha desde que saiu da casa dos pais. De repente, ouviu uma voz baixa perto de seu ouvido. Parecia mais que a voz vinha de dentro de sua cabeça. E dizia: "O silêncio é o melhor amigo dos sábios." Decidiu não contar nada a Maria. Deu a desculpa de estar cansada e disse que ia tirar um cochilo até Beto chegar. O bebê já havia tomado banho, a casa já estava arrumada. Mais tarde, como de costume, Beto chegou completamente bêbado. Largou a mochila em cima da cama e foi tomar banho. Helena correu, pegou a mochila para tentar achar o celular e não estava lá. Filho da mãe, obviamente, ele levou para o banheiro. Beto saiu do banho e adormeceu. Era de se esperar, depois do porre que parecia ter tomado. Helena observou bem onde ele colocou o celular, cuidadosamente embaixo de seu travesseiro.
Esperou alguns minutos até perceber que ele estava em um sono profundo, pegou o celular devagar debaixo do travesseiro. O celular era bloqueado por senha, mas não foi difícil para Helena descobrir. No fundo, ela sabia o que iria encontrar, mas precisava ver com seus próprios olhos. E ela viu. Mensagens e mais mensagens com no mínimo 3 mulheres diferentes, além de Andressa. 2 colegas de faculdade, ou 2 colegas de faculdade, uma irmã de um amigo e Andressa. O engraçado é que com Andressa as mensagens pareciam mais de um amigo mesmo. Em algumas ela até o aconselhava a parar de escanear... Escanear não. Em alguns, Andressa até aconselhava a parar de sacanear Helena e ele dizia que a amava muito, mas não era homem de uma mulher só. Enquanto lia as mensagens, Helena sentia a adrenalina do que estava fazendo. Ao mesmo tempo, sentia uma vontade imensa de acordar Beto aos socos e confrontá-lo sobre aquilo. Mas novamente ouviu aquela voz de mais cedo lhe dizendo: se acalme, tudo na sua hora. E então, após fuçar o celular inteiro do marido, bloqueou a tela e colocou novamente no mesmo lugar. Deitou-se ao lado dele e o fitando disse bem baixinho: você vai pagar cada lágrima que me fez derramar. E a partir de hoje, nenhuma mais cairá por você. Virou para o outro lado e adormeceu. No outro dia, Helena acordou mais cedo que Beto. Tomou banho, arrumou seu filho e saiu sem dizer uma só palavra. Pegou um ônibus até o centro da cidade e ligou para Andressa. Oi, Andressa, sou eu, a Helena. Você pode me encontrar hoje? Hoje? Meu Deus, eu não sei, Helena. Andressa respondeu receosa, provavelmente pensando que Helena queria fazer algo com ela. Sim, hoje. Agora, se possível. Olha, eu não quero brigar nem fazer escândalo. Eu tô com meu filho, inclusive, disse Helena. Você disse que poderia me ajudar, não disse? Então, eu quero sua ajuda. As duas combinaram de se encontrar em um shopping de uma cidade próxima à de Helena, e assim fizeram. A princípio, Helena se sentiu constrangida, humilhada. Estava em frente à amante de seu marido e ia pedir ajuda para ela. Porém, algo também a fazia pensar. Ué, você já perdeu tudo, não tem mais nada. As duas conversaram por no mínimo 3 horas. Helena perguntou tudo o que ainda lhe restava de dúvidas e Andressa, por incrível que pareça, contou tudo o que sabia. Ela parecia encantada pelo bebê de Helena, e ao longo da conversa, Helena descobriu o porquê. Andressa não podia ter filhos, e nem sempre viveu a vida das noites. Ela já havia sido casada e já havia até engravidado, mas por conta de uma surra que levou do ex-marido quando estava com 7 meses de gravidez, perdeu a criança e também o útero. Contou que caiu em uma depressão profunda e que, por incrível que pareça, foram as outras garotas de programa que trabalhavam com ela e a Umbanda que a resgataram. Ali nasceu uma amizade que perdura até hoje, por incrível que pareça. Andressa, então, pediu para Helena aguardar alguns segundos, pois precisava fazer uma ligação. Quando voltou, perguntou se Helena queria conhecer sua mãe de santo. Helena titubeou, nunca teve preconceito com nenhuma religião, mas tinha muito medo pela criação cristã que teve. Pensou por alguns minutos até que decidiu aceitar. A única condição que Andressa impôs foi que ela não levasse o bebê. Combinaram então um dia e um horário para que Helena fosse até o terreiro. No dia combinado, Helena inventou uma história qualquer para que Maria cuidasse de Bento e rumou ao encontro de Andressa, que a levou para um terreiro de Umbanda que ficava numa região distante da cidade, da cidade dela, né? Ao chegar nesse lugar, Helena foi recebida por uma senhorinha muito velhinha, porém com um lindo sorriso no rosto. Minha filha, que bom que veio logo, disse a senhora como se já a conhecesse. Helena olhou para Andressa e depois para a senhora e a cumprimentou. Então a senhora se virou e foi andando para um quartinho nos fundos do terreiro, fazendo o gesto para que as duas a seguissem. Eu sei o que você está passando, mas tudo que ela sabe não fui eu que contei. Disse... Ah, tá, peraí.
a Andressa falou para Helena: eu sei o que você tá passando, mas tudo que ela sabe não fui eu que contei, viu? Bom, ao entrar no quartinho, a senhora se sentou em uma cadeira e fez um gesto para que Helena se sentasse em um sofá que tinha bem em frente a ela. Filha, disse ela virando para Andressa, essa conversa precisa ser só nossa, tá? Vai lá fora um tiquinho. Andressa sentiu e se retirou, fechando a porta. Helena esfregava uma mão na outra com a cabeça baixa. A senhora então segurou as mãos de Helena e disse: eu sei por que você está aqui, mas e você, sabe por que veio? Helena ficou confusa e, levantando os olhos em direção ao rosto da mãe de santo, começou a falar timidamente. Tem coisas, senhora, coisas que acontecem comigo desde antes do meu filho nascer. A senhora então soltou as mãos de Helena e ficou séria. Fechou os olhos e começou a mudar a postura. Sentava-se agora com as duas pernas abertas e fechou os olhos e sentou com as duas pernas abertas e com as duas mãos apoiadas nos joelhos e com a cabeça meio baixa. O mar não se paga com o mar, né, minha filha? A senhora agora tinha uma voz mais grossa. Seu semblante estava totalmente transformado. Helena regalou os olhos e mal conseguia se manter ali sentada de tanto medo. Não era mais aquela senhorinha que estava ali. Você sabe o que fez de ruim, não sabe? Disse a entidade através daquela senhora. Você sabe muito bem o tanto que você fez aquela moça bonita chorar. Mas não é desculpa, né, minha filha? Helena não conseguia dizer uma só palavra, apenas chorava. Lá naquele meio de mato, você viu lá naquele meio de mato, você viu aquele par de carça e quis pro você. Só que ele já era de outra. Continuou a entidade. Eu não queria aquilo. Eu fui... agora é Helena dizendo. Eu não queria aquilo, eu fui burra, eu nunca quis magoar ninguém. Helena disse baixo e entre lágrimas. Mas ela tá escrevendo de um jeito aqui, ó. Mas o orgulho ferido, minha filha, faz as pessoas fazer cada maldade. A mãe de santo agora se levantava meio encolhida e continuava a falar. Ela perdoou ele, mas não perdoou você. Sentou novamente depois de acender um charuto e continuou a falar enquanto Helena apenas chorava. Ela fez um trabalho para você, minha filha. Trabalho forte. Ela queria que você sofresse o mesmo que ela sofreu. E quando a notícia do seu bucho chegou para ela, o ódio dela só aumentou. Aí ela fez mais trabalho para você, filha. Para você morrer, caso de que ela pensava que o menino era do par de calça dela. Bom, um filme começou a passar na cabeça de Helena. No interior, quando ela e Beto ainda namoravam à distância, ela começou a trabalhar em uma loja de calçados. Lá conheceu Augusto, seu gerente. Ele era muito mais velho que ela, por volta de 33 anos. E por puro ego e uma aposta, Helena começou a seduzir Augusto, que já estava de olho nela desde o momento em que a contratou. Além da diferença de idade e o fato de Helena ter um relacionamento, havia outro problema. Augusto era casado. Sua esposa tinha acabado de dar à luz ao primeiro filho deles. Mas Helena não ligava. Era tratada como uma deusa por Augusto, que sempre após a loja fechar, a levava de carro para lugares isolados da cidade para que os dois ficassem juntos. Augusto se apaixonou por Helena verdadeiramente, a ponto de dizer a ela que largaria a esposa para ficar com ela e que acabaria com Beto se o visse, de tantos ciúmes que tinha. Ela, por sua vez, também gostava dele, mas era apenas um desejo carnal, e o fato de se sentir assim com o ego lá em cima por ter conseguido conquistar o marido de outra. Você sabe seu erro, não sabe? Os pensamentos de Helena foram interrompidos pela voz distorcida da mãe de santo. Sim, senhor, eu sei, respondeu ela com a voz embargada.
Maóia, fia, ela não tinha o direito de atentar assim contra o ser. Não, ela tá falando aqui, ó. Maóia, fia, ela não tinha o direito de atentar assim contra esse inocente, não. Tanto que a sua cigana te protegeu esse tempo todo, fia. Se não fosse ela do teu lado, a entidade disse balançando a cabeça. Helena ficou naquele quartinho por mais algum tempo. A entidade lhe revelou várias outras coisas, como, por exemplo, que o fato de ter quase perdido seu filho não foi um acaso. Que o surto que ela teve na noite do banheiro, né, não foi apenas um surto. Que as visões que ela tinha, tudo havia sido mandado pela mulher de Augusto. E por fim disse que ia ajudar Helena a desfazer todos esses trabalhos, mas que a única condição era que ela tivesse se arrependido de coração e nunca quisesse mandar o mal de volta, pois senão a sua desgraça seria ainda maior. Helena saiu de lá em prantos. Revelou tudo para Andressa, que disse já saber de parte da história, pois seus guias haviam revelado algumas coisas. Helena chegou em casa encontrando Maria e seu bebê. Abraçou, beijou o filho, abraçou Maria, agradeceu por tudo, mandou uma mensagem para Beto. Se puder hoje, não beba, eu quero conversar algo sério com você. Entrou no banheiro e então teve uma enorme vontade de olhar as redes sociais de Augusto e de sua esposa. Vendo as fotos dos dois juntos e felizes, foi voltando nas datas, até encontrar uma publicação da esposa de Augusto que datava um pouco depois dela ter saído daquele interior. Você vai sentir tudo que eu senti. Você vai chorar assim como eu chorei. Tudo que você me fez passar, você vai passar. Agora você vai saber como dói. Assim foi feito. Pensou Helena. E assim foi feito, né? Pensou Helena, antes de cair em lágrimas novamente. Ela sabia que o que havia feito para a esposa de Augusto era tão ruim quanto as magias que a mesma havia enviado para ela. Os dias passaram e Helena terminou com Beto. Mesmo que suas traições fossem fruto de magias, ela não conseguiria continuar com ele depois do que lera em seu celular. Ela o traiu sim quando moravam longe, mas ele já havia traído muito antes. Mudou-se, arrumou um emprego e vivia razoavelmente bem. Continuou frequentando o terreiro e realizando os tratamentos para desfazer os trabalhos e também para conseguir se perdoar pelo mal que causou aos outros. Numa noite, teve o mesmo sonho, em que uma mulher lhe entregava uma carta, só que dessa vez a mulher a mandou abrir. E na carta estava escrito: o perdão é um alívio para a alma. Ao acordar, Helena sentiu uma paz enorme e decidiu que escreveria uma carta, pedindo perdão à esposa de Augusto por tudo que lhe havia causado. E assim o fez. Nunca recebeu resposta, e nem esperava receber. Helena e Andressa viraram grandes amigas, para o espanto de Beto. Ela nunca contou a ele que descobrira as traições, muito menos que Andressa havia contado. Inventaram uma história cheia de coincidências para explicar a amizade. Hoje são sócias em um pequeno negócio. Andressa está fora da prostituição e Helena seguindo sua vida sem mais mágoas ou arrependimentos. E principalmente sem ser assombrada pelas entidades que a acompanhavam em busca de vingança. Obrigada, Ana, por ler meu relato. Espero que não tenha sido difícil de compreender. Fiquei alguns dias escrevendo essa história e sim, a Helena sou eu. Queria relatar da maneira mais sincera possível e sei que terei muitos julgamentos, mas não tem problema. A consciência da gente é o que realmente manda e hoje a minha está tranquila. Beijo pra você, pro Matheus, pros rampiros, pros pets e pros assombrados. Amo vocês. Valeu! Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só que reviravolta. Então, tudo que ela tava passando é porque um dia ela fez algo de ruim. Ela não mandou, ela não fez trabalho, não fez nada, mas ela enganou a esposa, né? Saiu com o cara casado e a mulher dele sofreu muito. Tinha acabado de ter um bebê também e ela acabou passando a mesma coisa. Só que aí a mulher mandou os trabalhos pra ela, né?
Mas assim, por isso que o nome do relato se chama A Lei do Retorno, não é? Mas no fim acabou que nesse ficou tudo bem, assim, apesar dos trancos e barrancos que tudo aconteceu, né? Acabou ficando tudo bem. Muito interessante. E você tem uma história, um maledite, alguma coisa no meio? Teve ali a maledite, mas também, né? Assim, muitas maledites são criadas, né? Como se cria maledites? Ela acabou criando uma maledite, que era esposa do cara, mas porque ela, né, entrou na vida do cara dessa maneira. Foi pago, ela já pagou pelo que fez, sofreu pra caramba também. E a mulher lá, enfim, é o que a entidade falou, não se paga o mal com o mal, senão vai ficar pior ainda, né? Vira aquela bola de neve que é uma porcaria atrás outra. Mas e aí, gostaram? Deixem aí seu comentário com respeito e deixem o like no vídeo. Pessoal, beijos, até o próximo relato. Fui!